Olá, eu sou Júnior Galante e você está assistindo ao Trumpet Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpet Flix e hoje, de novo, uma grande honra aqui no estúdio. O estúdio está ficando glamouroso, né? Um dos maiores trompetistas, lead trumpets da história do Brasil, Júnior Galante. Júnior, é um prazer te ter aqui no estúdio. Para a gente começar, para quem não te conhece, quem é você? Bom, eu sou trompetista no meu dia a dia da Brasil Jazz Sinfônica, que antigamente era Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, e um dos fundadores e também trompetista lá da Soundscape Big Band. A gente pode encontrar um vasto material aí nas mídias. Maravilha. E você começou a tocar trompete com quantos anos? Bom, o início é tudo parecido, né? Banda de escola, tocando aquelas marchas, né? Banda marcial. Exatamente. Eu comecei de 9 para 10 anos, né? Eu comecei com 10 anos, a hora que eu peguei o trompete, foi com 10 anos. Eu entrei com 9, com 10 anos eu estava dando as primeiras notas. Mas você tinha um professor naquela época? Então, banda, existe mestre de banda, né? Que ele dá aula, ele ensina saxofone, trombone, ou seja, todos os instrumentos. Dá aula para todo mundo. Teoria também. Né? Então, assim, o seu Irineu, né? Seu Irineu Negri Garcia, em São Bernardo do Campo, ele era o mestre da banda, mestre de todos. Sim. Comigo foi igual, também comecei em banda marcial, aquele negócio, o maestro vai indo, ensina um, ensina outro e tal. E aí, você foi estudando, quando que você entrou na vida profissional? Por uma razão, uma felicidade da vida, eu era jovem aprendiz, que se fala hoje, né, com 15 anos, né? Tocava numa boate em São Paulo, lá na Avenida Ipiranga, era uma boate de dança, né, para uma big band, para música tocava muito mambo, os standards americanos, aqueles arranjos importados, eram bem simples, mas muito bem escritos, né? Que ano que era isso? Eu tinha 15 anos, não me lembro, enfim. E era um point também de músicos lá. Bem na frente da boate era o ponto dos músicos, né? E todo mundo se reunia lá, vamos se encontrar, bater um papo, tomar uma cerveja e tal, o pessoal ia todo para lá. Então você via Milton Banana, baterista da história da Bossa Nova, você via de repente o Raul de Souza, quando estava no Brasil, com o Frank Rosolino, estiveram lá. E todos os músicos da boemia, como se falava, né? É lá que rolava as trocas de trabalho? Sim, precisa um sub ali, ou tem um baile aqui. Exatamente, você chegava lá, o que você está fazendo? Você, tal dia, tal, então dá para você pode tocar comigo, tal. Então rolava, era o point, né? Era o que se fala, o WhatsApp de hoje. Deve ter sido uma ótima escola ali, né? Porque se juntavam os mais novos, os mais velhos. E de toda a vertente. Eram músicos de todas as vertentes e situações musicais. E quem eram os grandes trompetistas daquela época? Acontece o seguinte, nessa época... Isso é final de 70 ou início de 80? Final de 70 para 80, né? Eu peguei a raspa do tacho, né? Como se fala no interior. Mas é o seguinte, como existia uma tradição de orquestras, de baile, enfim... então existia sempre assim, uma big band de 3 trompetes no mínimo, de 3, 4 trompetes, e era em todo que era lugar. Eu peguei esse final dessa era, na verdade, já estava em decadência, né? Então quase toda boate tinha uma banda da casa. Ou por exemplo, programas de televisão, por exemplo, tinha uma orquestra, uma big band, pelo menos. Quase todos os canais tinham na época, né? Os maiores emissoras, né? Sim. E então o que acontecia? Embora eu peguei o final dessa fase, então tinha muito músico então tinha, por exemplo, o primeiro trompete, por exemplo, você tinha o Edgar Batista, o capitão, o Sebastião Gilberto, que era Butina, que esses eram os caras mais proeminentes do circuito, né? Sim. Que tocavam com artistas internacionais,
quando vinham de fora, o Burt Bacharach, por exemplo, todos eles, esses grandes nomes. E o que acontecia é que existia um mercado para esse tipo, e muitas gravações. Então essa turma toda, o Felpudo, que era irmão do Buda, eles dois também tocavam. Porque, pra você ter uma ideia, tinha essas boates que eram já meio que decadentes, né? Uhum. Mas tinha também os lugares que era de alto padrão, caríssimos, que era o Gallery, por exemplo, que tinha uma Big Band completa. Imagina, o Gallery, eu não acompanhei no começo, mas eles tocavam o Tokushiko Akiyoshi, Ted Jones. Isso na época do Costita. Do Hector Costita, ele que fundou a Big Band O lá. naipe era o Lelé. Eu não lembro, mas acho o Lelé, talvez o Butina, o Capitão, o Felpudo, passaram esses caras. Esses caras dominavam e tem uma coisa interessante, porque como eles sempre estavam tocando quase todos os dias, existia uma rotina de terça a sábado, ter uma Big Band tocando. Então, existiam assim, eles assimilavam entre eles de uma maneira que era musicalmente muito interessante. O blending era fantástico. Então você via uma banda, o padrão... Que tocava quase todo dia, né? Tocava todo dia, e repertório muito bom. Uhum. Você pode até achar que era um repertório antigo. Então você tocava muito Harry James, Art Shaw, a Lady Glenn Miller, mas Art Shaw, Mary Goodman, Lionel Hampton, esse repertório desses caras. E também existia uma tradição no repertório brasileiro. O Carioca, que era um arranjador para esse tipo de formação. Uhum. E os arranjos super interessantes, um swing que era demais, o Silvio Mazuca. Então esses caras tinham muito padrão. E o Maguinho, o pai do Danielzinho, Sim. Daniel Alcântara, ele sempre estava com essa turma toda. Então, era o Tony Bennett, tem um vídeo do Tony Bennett, eles tocando aqui em uma turnê, acho que tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem. Tá o Felpudo, o Buda, o Maguinho e não lembro mais quem. Tem mais alguém. Acho que o Botina? Botina, primeiro trompete. Aliás, o sax tenor era que tocava com o quinteto do Clifford Brown, né? Veio junto, né? E a base, né? do Tony Bennett, as cordas daqui. Sim. Mas isso era comum. Eu via tinha muito internacional vindo para cá toda hora. Né? Então, porque tinha também um mercado para isso e músicos. Sim. Músicos, excelentes músicos para esse tipo de... Para substituir o... vertente, né? E porque você trazer uma orquestra inteira... É inviável, né? Às vezes. Ainda é, mas era inviável, era caríssimo, muito mais caro que hoje a proporção. Mas tinha esses músicos, então era comum da parte da Schiller Bassey. Quem tocou o primeiro trompete com a Schiller Bassey? O Butina, que viajou, fez turnê com ela. Quem com a Nancy Wilson? Tony Bennett. Era o cara, por exemplo. Tava em todas, né? O Paul Moriarty, quem toca o Paul Moriarty? O Capitão. Entendeu? Rolava muita coisa, né? Então o que acontece? Mas isso é tudo fruto de uma tradição. De uma tradição. Não se tinha uma escola. A escola era o tocar todos os dias e o repertório riquíssimo. Né? Tem tudo em função de um repertório riquíssimo. Então a discussão era em prol do que se ia tocar, não como se ia tocar. Uma curiosidade que eu tenho. Aí você estudou com o Tião. Você estudou antes ou depois com o Tião? Na verdade é o seguinte, tem um grande amigo meu, o Ski, que ele foi da banda, mas ele é um cara fora do eixo. Um cara que gostava de bossa nova, já conhecia o trabalho do João Gilberto, Tom Jobim, João Bosco, toda essa galera, e ele super harmonizador, né? Tudo, e ele um dia chegou em casa, olha, você precisa estudar nessa escola aqui, que tá vindo uns caras aí. Qual a escola? Fundação das Artes. Aí ele chegou com um panfleto em casa, apresentando, olha, o Roberto Sion, ele toca com Vinícius,
com o Tom Jobim, com a Miúcha, com o Toquinho. Tem o Hector Costita, que tinha um programa na TV Cultura que eu assistia, que era com Fausto Canova, apresentava o programa. E era com a Big Band, que chamava-se Show Up. E o Capitão tocava, toda essa galera tocava. Então, e olha, Hector Costita, dessa banda, que tocou com o Sérgio Mendes, ele já sabia tudo. Olha esse disco aqui do Sérgio Mendes, olha quem que tá aqui. Tá o Costita, o Raul de Souza, tal. O Raul de Souza já era conhecido, todo mundo conhecia, mas, puxa vida. Tem a família Godoy, do Zimbo Trio, o Hamilton Godoy, que era o mais famoso por causa do Zimbo Trio, né? Famosíssimo trio que tocou com a Elise, enfim. Nós fomos lá, e a gente se apresentou e tal, e acabei conseguindo uma bolsa lá, estudando com os caras que a gente via na TV tocando. Nelson Aires, a história dele, enfim. E aí o professor de trompete era tio dos Godóis, do Hamilton Godoy, do Hamilton, do Adilson Godoy, dos irmãos Godoy, pianistas, compositores. A escola era onde? Na Fundação das Artes. Lá em São Caetano? São Caetano, tá lá até hoje. Mas esse movimento assim, foi nessa época, porque era uma escola de música popular que não existia, aos moldes inspirado nos moldes da Berklee, né? Então o Nelson trouxe toda a seu conhecimento didático, tudo, aquele espírito da Berklee, por exemplo, né? De se fazer música o dia inteiro, com Big Band, com orquestra jazz sinfônico, né? A salada mista. A minha curiosidade é como que era o ensino do trompete na época? O que te ensinaram? Então, como que era, métodos e tal? Assim, foi um choque, porque de repente o seu Godoy, ele era adepto de que tinha que estudar notas pedais, por exemplo, e muita transposição. Então chegou a ser até um pouco cruel, porque eu venho de uma formação que é a formação de todos, da banda, de escola, que era bem simplificado, né, eficaz, até certo ponto, para iniciantes, mas de repente o Arban, estudar Arban, Gatti, por exemplo, Marx? Marx não, ainda não. Marx foi outra história. E de repente mas o básico era Arban e Gatti. E notas pedais e transposição. Assim, eu estava com 13 anos aí, aquilo lá, então eu comecei a pensar muito seriamente o que era a música, que a história era muito mais profunda. Mais sério do que parecia, né? Era bem mais sério mesmo. Assim, e então, eu falei assim, poxa, eu tenho que passar por tudo isso, né? E não imaginava que teria que passar futuramente muito mais, mas foi um divisor de águas. O fato de entrar na fundação e estudar com o senhor João Godoy, que é o tio né, ele foi um trompetista que tocou nos cassinos, era um artista, né, na época, né, era famoso, um trompetista famoso dos cassinos e tal, enfim. Isso década de 40? Acho que 40, e contava as histórias magníficas. E aí, quando você estudou com o Tião, foi depois dos seus 15 anos ou... Então, acontece que eu tive um intervalo aí, eu tive alguns problemas de saúde, fiquei sem tocar por quase um ano, e justamente na boca. Não tinha nada a ver com tocar trompete, mas eu não conseguia. Eu já estava meio desanimado, mas uma vez, quando eu conheci o Tião, ele falou assim, você que não está tocando trompete e tal... Aí ele me deu um soco, brincando no diafragma, precisa melhorar esse diafragma. Vai lá na minha casa, a gente vai dar um jeito nisso. Eu fui lá na casa dele, ele morava naquele Ipiranga. Ele era um cara que também tocava, né? Não. Por quê? Ele tinha um problema de coração muito sério. Ele fumava muito também. Eu fumei por tabela, muito tempo. Mas ele me parece que ele tinha parado de tocar em 1973, começo dos anos 70. Entendi.
por causa do coração mesmo. E, enfim, ele foi um músico que tocou em orquestra sinfônica, tocou na Filarmônica, que teve em São Paulo, e outros lugares assim da vida profissional. Sim. Mas ele parou cedo de tocar, muito cedo. Mas ele conhecia muito sobre trompete. Ele era um estudioso do trompete. E tudo que ele falava tinha um resultado muito significante e rápido. Ele sabia, ele sabia detectar os problemas de cada um. Isso é o trabalho do professor, né? Exatamente. Nem todos são assim. E tem uma coisa interessante. Não era só trompetistas que iriam lá, foram trombonistas também. Olha, eu tô com um problema de embocadura, respiração, isso, aquilo. E ele resolvia. Ele era um doutor. Meio um Carmine Caruso. Exatamente. Que era um cara que não tocava trompete e dava aula para todo mundo. Exatamente. Mesma situação. Ele conhecia muito trompete. Tudo E o que ele te passava? Não é o que ele passava, mas como ele ensinava. O conceito. O conceito de como pensar em N situações. Por exemplo, eu me lembro uma vez, ele falou assim, olha, quando você for tocar um baile, eu quero ir lá ver. Ele foi me ver. Você precisa tocar mais continuamente a respiração, as frases mais longas com uma respiração, que vai te cansar menos, por exemplo. Mas isso para mim não significava que o que ele diria para mim... Ia dar certo para mim. Exatamente, ele detectava a cada um, ele era um estudioso do trompete. Interessante isso. E aí ele passava exercícios. Interessante que o método da Laurie Frink, o Flexus, assim, nossa, é muito parecido o conceito. O conceito, assim, eu tenho escrito em casa a mão que ele escreveu a caneta. Muito parecido. E eu lembro que uma vez o João Lenhari foi em casa, o João que esteve aqui contigo, e eu falei assim, João, mas é muito parecido tudo. A gente às vezes estudava juntos, conversava sobre trompete, e então a dinâmica da aula era interessante também, porque eu chegava 2 horas da tarde, por exemplo, e ele tocava, conversava, porque o trompete tem que dar um refresco também. E depois continuava, e aí perdi o ônibus da noite, ficava até 5 da manhã conversando, ele falando de N histórias do circuito musical do que acontecia, né? E então ele, além de ser um professor, um doutor em trompete, né? Ele conhecia mesmo, assim... Sabia detectar o que estava... Qual era o problema. Aí ele tinha uma estante lá, um buffet gigante, só tinha anotações, uma atrás da outra, assim, que foi uma pena que a gente não tinha essa visão de organizar. O que fizeram com o Max Losberg. Ele nunca publicou um método. Nunca publicou. Por isso que o método do Max é meio desorganizado. Parece que foi o genro dele que pegou aquilo, juntou, que era um exercício para alunos específicos, e juntou tudo e publicou. Você sabe que existe uma reorganização, vamos dizer assim, do Max. Eu tenho isso daí. Mas também aí que vem a história do Max Losberg, porque o Tião Godinho, ele sabia muito sobre Max, porque era a filosofia dele, era o Max. E aquela de respiração, ele falava muito sobre o budismo e tal, né, o Tião. Pessoal, isso aqui me lembra muito essa inspiração de respiração. Ele vai te deixar pronto para tocar sempre a vida inteira. Você vai tocar com técnica. Então, a minha esperança é essa, daqui quando tiver com 80 e tantos anos, tá tocando igual o Paioletti tocava. Sim, Doc Sevens. Doc Sevens está com 98 anos e tá tocando. E esses caras são técnicos. Eles tocavam o Paioletti totalmente, o 7º Paioletti. Ele era um cara técnico. Eficiente, né, tocando. Então, o que acontece? Eu acho que a única maneira que você possa ter uma carreira longa, no sentido de poder conseguir tocar bem, pode ser que a resistência, pode ser até que a resistência não seja a mesma, mas eu também não acredito nisso não, por enquanto.
mas embasado no Doc Severinsen, no Paiolete, por exemplo, que foi até os 90 anos tocando, e Sim. bem, tecnicamente. Isso faz diferença. E aí o Tião falava assim, ó, você tem que se preparar para tocar de modo que até o fim da sua vida você consiga tocar com respeito. Isso me marcou muito. Então, para você chegar no instrumento, sair tocando, sem muito o que pensar, a tal ponto de que você ficar se aquecendo, chega e sai tocando, né? E o tocar é o aquecimento, né? Entendi. Você assim, estava com quantos anos nessa época? Então, aí eu já estava com 16. Você já tinha tocado o curso moral, então? Não. Não. Foi logo depois. Entendi. Porque depois, o que aconteceu? Eu fiquei doente e tal, mas eu fui estudar com o Tião, mas ele ficou doente. Eu tive aula com ele, alguma coisa como 1 ano de trompete. Foi pouco. E com o seu... É que eu peguei sempre esses trompetistas assim, numa idade muito avançada. O Tião não era velho assim de idade, ele era novo, mas ele estava muito debilitado, que ele fumava muito. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 60? Menos, ele morreu com menos. Caramba. Mas... Então ele parou de tocar bem cedo. Bem cedo, por causa disso. E já em contraponto a isso, o seu João Godoy, ele também é o cara que conhecia muito. Ele explicava a razão. Olha, isso é isso, por isso, por isso. Uhum. Não é gratuito. Tinha uma... Tudo era... vem de algum lugar. Tudo era racional. No sentido técnico, né? Explicava. Então... Mas eu também estudei muito pouco com o seu João Godoy, porque ele já tinha mais de 80 anos, logo ele parou da aula, e aí eu fui pro Tião. Entendi. Que também logo parou e faleceu, né? Agora uma dúvida. Essa sua extensão incrível, você sempre foi uma coisa meio natural para você ou foi uma coisa que você desenvolveu? Você tinha muita dificuldade e teve que desenvolver. Como é que foi? Então, obrigado pela extensão incrível, né? Mas... Não, é incrível que eu falo porque assim... Não, mas porque é o seguinte, eu nunca me preocupei com isso. Não, mas eu acho é bom pontuar isso, porque hoje em dia, na internet, a gente vê gente que gosta de agudo, todo trompetista gosta de agudo. Claro. E aí, você vê gente que tocando, mas tocando mal. Porque tocar bem é tocar afinado, tocar com som, tocar uma coisa que você sempre fez, né? Então, o Tião, repetindo aquele termo, divisor de águas, o Tião foi. Porque eu não estava conseguindo tocar nada. Não passava, não conseguia sair do pentagrama. E tocava muito pouco, não conseguia tocar. Mas você teve algum... Não, porque eu fiquei doente e tal, e meio que desanimei. E o Tião foi um cara que impulsionou essa vontade de tocar trompete. Uhum. É um cara, ele era muito vivo nessa questão. O seu João Godoy também, mas infelizmente... Ele parou logo e ele já era bem idoso, né? Uhum. Mas o Tião Godinho, ele tinha muito essa coisa de filosofia do trompete. Eu lembro, aí foi o dia que eu vi o quanto ele tinha uma profundeza com essa... Ele tratava com uma profundidade muito intensa. Essa coisa da filosofia de tocar trompete, né? O trompete era uma coisa assim muito... Ele romantizava muito o trompete, superlativos e tal, etc e tal. E não estava conseguindo tocar, eu falei, a vida não pode ser assim. Vai lá fora, respira um pouco, muda, se desliga um pouco dessa... Aí voltei, toca aí. É isso. Porque às vezes a gente também inflama muito a nossa cabeça cheia de teorias, cheia de questões que não é para existir. Começa a colocar muito teórico numa coisa que poderia ser mais simples. Exatamente. Mas assim... Mas você também tinha uma facilidade, então, também para isso. Eu não sei se eu tinha facilidade, ou ele descobriu, ou o jeito que ele me ensinou facilitou. Eu acho que pode ser... Tudo. Eu acho que... Não sei, mas eu acho que foi graças a ele. Não, com certeza. Ele assim, te mostrou o caminho.
E aí eu coloquei na cabeça que queria, tá bom, vou vencer essa barreira. Então eu acordava às 6 da manhã até às 7 e pouco da manhã, estudava no só nota longa, Max. Aí eles explicando, o Max não é um método, porque você estuda aqui, 1, 2, 3, vai seguindo e vai até o fim. Você tem que aprender, determinar o que você precisa para certas situações. Porque cada dia está de um jeito, e cada dia você toca um repertório diferente também. Né? Você que é um músico que ou grava, eventualmente, ou toca um show aqui, o repertório diferente. Então teve situações musicais que eu, por exemplo, deixei de trabalhar. Se eu vou parar, não vou tocar por 2 semanas aqui, vou ficar só estudando, que é um repertório muito diferente do que eu toco, específico, e que eu vou precisar muito tocar tecnicamente. Então vou estudar muito Max, muito Clark, tudo, para deixar a boca, fazer o menos esforço, porque a hora que eu precisar do esforço eu tenho esse gás, entendeu? Sim. Então aconteceu, abrir mão de trabalho, por exemplo, para isso. Ou se eu quiser fazer aquele som, então se eu não puder abrir mão do que eu estou fazendo, então eu não faço aquilo, né, para fazer bem feito aquilo. Sim. Então teve situações assim, de passar trabalhos bem legais assim, de grana e tal, mas não, eu vou ter que abrir mão para poder estudar, para fazer que o meu objetivo é aquele, que é o som do meu sonho, por exemplo. Sim. Uma coisa assim. Entendi. Então, então você vai negociar. Agora eu não posso trabalhar, que eu preciso estudar mais esse tipo de questão. Agora, por exemplo, eu tenho estudado muito trompete de rotor, por uma empreitada no fim do ano, tal, e que foge muito o dia a dia. Então, eu sou obrigado a fazer isso. Ou eu não faço essa empreitada musical, e fico onde eu estou fazendo, está tudo certo também. Às vezes não é uma escolha, é uma necessidade. Claro. Se você faz uma escolha, atrás de toda escolha tem uma necessidade. E aí você estudou com o Tião e logo em seguida você foi tocar com o Simonal. Então, foi o seguinte, eu tocava eventualmente, mas com uma certa frequência, no Ópera Cabaré. E tocava o Valmir Gil lá, o Maestro Branco, né? Era um combo, né, de 3 trompetes, um saxofone, 2 trombones, cozinha, um som maravilhoso, os arranjos, a primeira vez que eu pude presenciar, assim, tocar uma formação diferente, né? Mas muito interessante a escrita do Branco, né? Dispensa qualquer comentário, né? Então eu comecei a ter me conectar mais com esses músicos que para mim eram outsiders. Eu saí já daquele universo do jovem aprendiz, que se fala hoje, tocava na boate e tal, como o terceiro trompete, e fui... Já entrou na vida profissional para valer. Aí apareceu o Wilson Simonal. À primeira vista, eu falei assim, eu comentei com o Gil, né? Pô, Gil, eu queria tocar só instrumental. Olha, a vida não tá para isso, não. Você vai ter que tocar e ter um negócio. Lá você vai aprender muito. Tocando lá com o Simonal. Você vai aprender muito, porque o bicho é o melhor que tem. A swingueira, ele tem um cuidado assim, enorme com a música. E os arranjos do César Camargo Mariano. Pô. Tanto é que uma das vezes o César foi. Eles eram muito amigos, né? Enfim. E aí, então eram todos os arranjos do César e tal. Esse já era 80 e... início de 80. 80 e pouco, E eu tava com 16 aí, eu completei 16 anos lá. E aí já teve uma turnê, fomos pro Uruguai, fiquemos lá uns 2 meses, tocando, viajando, e tinha muito show, toda semana, 3 shows por semana. Né? Tão novo, né? Fazendo trabalhos de alto nível, assim. Ele era assim, porque ele conhecia, assim, é redundância falar bem dele. Todo mundo sabe, ele é um cara... Eu fiz um musical dele aqui em São Paulo, em 2015, e tocava só os clássicos dele, né? Os grandes. E era muito... A história dele é bem interessante, mas a música é muito legal de tocar. Sim,
Muito metal, muito swing, muita coisa E interessante. ele tinha um cuidado, assim, principalmente com a base. Eu escolher os músicos para tocar com ele. Pô, a gente passou cada músico lá no músico de base, Uhum. assim, com ele, que era fenomenal, assim. Você pega na história tudo, as fichas, assim, e são os caras que tocaram César Camargo Mariano, porra. Sim, sim. Entendeu? Sim. E então eu tive esse contato, né? E paralelamente eu trabalhava num estúdio também de publicidade, gravava, então o meu universo ele foi para outro lado, né? Aí depois do Simonal, você fez o quê? Foi pra onde? Então, eu tive sorte, porque ainda eu peguei um final de uma era aí que tinha muita gravação, muita publicidade. São Paulo, todo mundo gravava. Não era uma exclusividade minha, todo mundo gravava bastante. Porque assim, quem gravava, gravava bastante. E esse bastante é o quê? Tipo, numa semana? Quantas gravações? Por exemplo, eu trabalhava no Vice-Versa, tinha uma gravação por dia de publicidade, por exemplo, jingle. Segunda a sexta? Segunda a sexta. E às vezes até duas, às vezes à noite tinha uma gravação em outro estúdio, né? E tinha bastante músico. Mas mas o que me ajudou foi talvez o fato de ter tocado no Simonal, às vezes, por exemplo, ter feito um cachê aqui, outro lá. Foi te conectando com as pessoas. Isso ajuda, né? Ajudou bastante. Porque quando eu tocava lá nessa boate, na avenida, era na Avenida Ipiranga, onde tinha o ponto dos músicos e tal, o Sebastião Gilberto, né, porque o Butina, os amigos chamavam ele, ele terminou um show que tocou, acho que, salvo engano, no Ibirapuera, no Anhembi, aquele teatro, e ele foi, acho que, tomar alguma coisa, uma cerveja e tal, não ia para casa. Eu encontrei com ele no meu intervalo, saí, fui dar uma volta, e fui tomar um café, tudo, encontrei com ele, estava tomando um sanduíche, tomando uma cervejinha e tal. E aí, Júnior, tudo bem? Porque eu conhecia, que às vezes eu ia ver os músicos tocarem, fazer amizade, saber dos caras tal, e tal. Então eu já conhecia o Capitão, todos eles eu conhecia. A primeira vez que eu conheci, por exemplo, o Paiolete foi num show da banda do Nelson Aires. Ele tinha uma super big band, demais. E ele era um dos trompetistas, por exemplo. E aí ele falou, conversei pela primeira vez com o Paiolete lá. Como é que você toca a escala cromática? Você usa o terceiro dedo aqui para descer a escala descendente, né? E dando dicas e tal. Só falava de trompete. E aí eu tava falando aí o Butina foi lá, olha, daqui a pouco, você está tocando lá na boate e tal? Pô, eu vou lá daqui a pouco. Foi um terror, porque aquilo lá, eu andei até a boate tremendo. Putz, o Butina vai pressão, né? E eu tava tocando e olhando lá na porta, né? Tocava, olhava assim, aí ele entrou, e conversando com todo mundo, cara super divertido, né? Ele não era aquele cara, ele nunca seria um professor de trompete, porque ele nasceu para tocar trompete e se divertir com trompete. Tocar bem demais, fantástico trompetista, mas se perguntar de trompete para ele não falava nada, porque ele era um cara autodidata. Sim. E ele entrou, tinha uma portinha no canto direito, que, pô, posso sentar aqui? Daí eu me levantei e me colocaram para tocar primeiro trompete na boate. Tinha que tocar, porque era o mais novo, que não sei o quê, tinha energia, não sei o quê. Não, por favor, né? Aí eu disse, não, toca primeiro trompete. E aí que ele falou, olha, E ele falava assim de uma maneira, ele romantizava o trompete. O trompete, tocar trompete, primeiro trompete, é igual você sair com uma mulher linda, maravilhosa na sua vida, e é a mesma importância. E marcou muito isso. Então, veja ela como o primeiro trompete, como se fosse uma mulher mais linda do mundo. Uma coisa especial, né? Especial, e é especial. E que talvez esteja se perdendo isso, se é que já não se perdeu. Porque estão se falando muito nessa cadeira, nessa posição, com ideias repetidas e com ideias que é 6 por meia dúzia, assim, a gente já sabe. Mas é muito mais do que isso. E não é só uma opinião, é um ponto de vista.
é que realmente é, né, um solista. Uhum. E ele falou isso, se o teu papel é de solista, você é um solista, o primeiro trompete é um solista. Ele se impõe musicalmente, é o cara que vai falar, é o cara que vai ser chato, que ele falava, né? Eu vi situações, então, isso é universal. Porque no livro do Nelson Riddle ele fala parecido, com essa forma de dizer assim, o trompete é igual o capitão de um navio, sabe? Uma coisa assim, que é avante. O Nelson Riddle, que escreveu para o Frank Sinatra. É o que dá Que no livro de orquestração dele. Ele abre um parênteses só para falar do primeiro trompete. Então não é à toa. Claro. Assim, não é simplesmente... Tem que ser visto com outros olhos. E aí foi que, seguindo a pergunta, eu fui me engajando com essa turma, e ele me ajudou, porque 2 dias depois ele era o primeiro trompete da Orquestra TV Tupi. Me ligou, aqui é o Tião, né? Tião. Não conheço o Tião, né? Que não era o meu professor. Ele falou assim, que até então o Tião Godinho já tinha partido, já tinha falecido. Ele falou assim, eu estava sem professor, estava tocando. E ele falou assim, olha, você vai fazer hoje lá na TV. Não, amanhã. Isso era uma quinta-feira, porque o programa era sexta-noite ao vivo. Não, mas eu toco na boate lá e tal. Não, já telefonei, vai fulano e tal no teu lugar, lá na boate, e você chega lá na padaria de esquina lá, tem os músicos tomando café, chegar já tá todo mundo sabendo. Tá bom, eu entrei escondido, porque tinha um censor, tem um cara da censura federal para controlar, porque não podia entrar menor. E você ainda era menor, né? Era menor, então, tinha 16. Aí eu entrei, tinha um italiano lá que controlava, bravo pra caramba, e o pessoal, eu lembro que teve uma vez que entrou vários músicos, eu no meio, até ele viu, vem cá você, Vini Qua, uma coisa assim, e falou assim, não, e os músicos, pô, deixa o garoto, não sei o quê, pá, né, e era um cara, mas ele tem a carteirinha da censura federal, eu falei assim, não, ele não tem nada, ele tá tocando aí, e foi assim, aí eventualmente fiz, obviamente, quarto trompete, né, aí tinha o Aloncito, que era um solista da pesada, tocava primeiro trompete, mas ele era solista. Super demais, tinha uma articulação, bicho, assim, incrível para tocar música americana, jazz, era incrível. O primeiro trompete, que era o gerente de orquestra, o diretor de orquestra, que era o nome dele era Zezinho, o apelido dele, e ele tocava divinamente o primeiro trompete também, mas o Butina era o cara, né? E eu tive a chance de ter tocado do lado dele, e aí eu senti assim, o que ele queria dizer, essa coisa da importância, ele via tocar primeiro trompete, o capitão também, como ele via esses caras. Para quem não conhece, ouça aquela gravação da banda do Dick Farney, ao vivo, no Rio de Janeiro, esse concerto ao vivo que é famoso. O primeiro trompete, a hora que ele entrava nos tuts, a energia da banda era outra. Só que ele não tinha uma extensão grande. O Butina, né? O Butina não tinha, até o Mi, e olhe lá, assim. Mas quando vinha bem, né? Porque o som dele incorporava a banda. Ele tinha muito harmônico, muito cheio o som, ele era muito artista. Os arranjos da época não eram tão agudos também? Ou... Então, mas não, inclusive nesse concerto tem lá uma parte bem aguda, acho que com lá agudo, né? Mas tinha um cara que fazia isso, o Broegas. Ele era o cara que fazia essas partes. Entendi. Super agudas. Ele não tocava o primeiro trompete, mas ele era o cara que tocava super agudos. Um screamer. Como tinha no Stan Kenton. Exatamente. Mas essa ideia de que... Outro dia eu vi um post, alguém que estudando, tocando as notas bem agudas, já está pronto para tocar primeiro trompete, né? A ideia que se tem de que tocar primeiro trompete e tocar agudo é errônea. Já que a gente entrou nesse assunto, quando eu falei que você tem uma extensão incrível, é por causa disso, porque hoje em dia as pessoas acham que tocar primeiro trompete é tocar agudo, é tirar nota, e
e é uma coisa totalmente deturpada. Óbvio que o primeiro trompete tem uma extensão, senão não consegue desempenhar a função, mas o que é o primeiro trompete? Um bom primeiro trompete. Vamos começar pelo negócio do agudo. Se você for tocar, por exemplo, Benny Goodman, Glenn Miller, Art Shaw, não tem nada agudo. Por exemplo, tem tantos outros de big bands que não tinham repertório agudo. A exceção foi Stan Kenton. Esse que você fala que não é tão agudo, que é um Ré, Mi... Dó. Dó já é... Eu toquei a gente tocou aqui em São Paulo uma temporada com Bob Crosby, de 3 semanas. O repertório era tudo dentro do pentagrama. O primeiro trompete, que era um trompetista que tocava com o Bob Crosby, que tocou na banda do Benny Goodman, tal, a nota máxima eventualmente era um dó agudo escrito, o primeiro dó suplementar, nada mais que isso. E outra, nada forte, os pianíssimos lá, a proporção de pianíssimo era um sussurro. Agora, a orquestração era maravilhosa, então a sonoridade da banda era tudo genial. Encaixa, né? Era genial. Vieram os músicos que tocavam com Bob Crosby, que tocavam com Benny Goodman e tal, metade da banda, né? E a base e tal. Incorporado com alguns daqui. Eu tive essa sorte de estar no lado desses caras. Aquilo lá para mim mudou muita coisa, tocar essa temporada, porque não tinha uma nota aguda. Era dificílimo o repertório, que era tudo, o pianíssimo era muito pianíssimo, era tudo muito suave, muito concentrada as notas, sabe? Os blocos, as notas muito próximas. E aí o seguinte, o primeiro trompete tocava aqui, nem se mexer, porque não tinha um esforço, mas era um esforço mental, um controle total de flexibilidade, tudo aquilo. Era o Clark, era o Max Losberg, o repertório. Entendi. As primeiras páginas do Max, do Clark. E de uma qualidade, e era dificílimo. Então isso contraria de que tem que tocar nota aguda. O Butina é um exemplo. Então assim, porque o cara estudar notas agudas para garantir tocar primeiro trompete, sinceramente, mesmo porque a música está mudou muito, sabe? Existe assim a influência Gil Evans, depois veio o Bob Brookmeyer, que ainda usava uma extensão grande, depois o Maria Schneider, que já mudou, tudo orquestral, contrapontístico. O primeiro trompete está, de repente, com sax tenor, sax alto, quer dizer, aí o segundo está fazendo um contraponto aqui. É música contrapontística, não é de bloco que o primeiro trompete está apitando. E aí o conceito é diferente. Você concorda que, de repente, o primeiro trompete, um bom primeiro trompete, tem que ter até um Fá sólido? Não, eu não... Assim, em partes. Para tocar na vida. Assim, tudo que... Não, tudo bem, mas eu acho que não é uma necessidade, não. Entendi. Eu falei no caso da Maria Schneider, porque uma vez que a gente tocou, tinha um arranjo que tinha uma nota aguda, que era um si bemol. Né? E ficava longo o si bemol e tal. E uma outra lá que tinha alguma coisa, ia ter um sol, Fá sustenido, tudo, mas é muito exceção. O resto é muito flugelhorn. Tocar muito flugel, por exemplo. E flugel no agudo. E os clusters, sabe? Muito difícil de tocar. Mas depende o repertório que você vai tocar também. Dependendo do tipo de formação instrumental. Eu toquei no noneto do Bob Wyatt, baterista, os arranjos do Alexandre Mihanovic. Não tinha, era só um arranjo lá que tinha um momento muito forte, um tutti, mas eram 2 trompetes, um trombone e 3 saxofones. Então era mais na região média do instrumento, tudo. Era muito raro ter coisas agudas, raríssimo. Mas tirando... E uma exceção, o Mihanovic, ele escrevia me contando que ele sabia, os solistas, ele escrevia, vou escrever esse arranjo para os solistas tais, porque ele tinha na mão. Então ele escrevia de acordo com as figuras que tinha no grupo.
Falando em primeiro trompete do lead, tirando a extensão, o que você acha que qual aspecto você acha que é muito importante? Então, você se lembra que eu falei que o Butina falou que o primeiro trompete é um solista? Uhum. Ele tem que tocar como se fosse um solista. Então, eu acho importante, por exemplo, você não precisa ser improvisador, mas tem que tocar com espírito de solista. Então, por exemplo, muito do que grandes solistas tocam são aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas molduras do quadro, sabe, aquela coisa? É aí que você pega, e na hora certa. Estilo, no caso? Não, é o acabamento. Acabamento. Por exemplo, você faz um ornamento na hora certa, que não seja tão carregado, e que é só você. Olha, eu acho que o maior exemplo que simplifica tudo, que a síntese do primeiro trompete e que tem aí disponível, é o Byron Stripling. Naquele vídeo que ele toca, que tem um vídeo, né, que é com a Diana Shure, a banda nomeada como Count Basie, dirigida por Frank Foster. Ele toca, se você realmente prestar atenção lá, a banda está tocando em conjunto, ele determina o layback e tudo, mas ele toca mais layback que todo mundo. Ele toca quase que fora, como se ele estivesse cantando lá na frente. Impondo ali. É mais do que isso, direção. impondo. Tá todo mundo tocando no mesmo bloco, vamos dizer assim, mas ele está sobressaindo um pouco mais. De que maneira? Não é tocando mais forte, pode ser também, mas é cantando diferente. Ele está como solista. Para mim, ele exemplifica tudo que é ser um primeiro trompete, dos quais eu mais gosto, né? Tem outros, imagina. Então cita grandes primeiros trompetes que você Portino. Tem grande admiração. O Portino, por exemplo, ele tocava desse jeito. Tem tantos da história que foram dessas big bands, né? Do Keith Ellington, Count Basie, Snooky Young, enfim, desses grandes nomes que pegaram uma era de ouro das big bands. E tem todos eles que tocam nessas grandes gravações que a gente conhece, dos grandes artistas, grandes arranjadores. Ernie Royal, que o pessoal não fala. Ernie Royal. Sim, verdade. Não, aqueles discos aqueles 4 álbuns do Miles com o Gil Evans. O Bernie Glow? Bernie Glow. Aliás, o Bernie Glow, para mim, Bernie Glow, assim, quais 2 nomes que já não estão entre nós, na história, pessoalmente? Bernie Glow, lá, e o Butina. Às vezes a gente às vezes a gente não dá crédito para nomes brasileiros. Sim. Mas eu convido qualquer um para ouvir aquela gravação ao vivo do Dick Farney. Do Dick Farney, ele tocando primeiro trompete. E tem aquela parte aguda, é o Boegas. Entendeu? Que era o cara que estava lá para tocar isso. Entendeu? Então, assim, pelo menos a minha ideia, minha vontade é tocar com a proposta de tocar com esses caras. Então, por exemplo, você tem uma... É que, na verdade, eles tocavam todo dia aquele repertório tão bem escrito. Então, a maneira deles interiorizar era no dia a dia. Eles gravavam com Big Band nos anos 50, 60, tal, nos Estados Unidos e tal. Então, não existe um método para fazer a diferença no acabamento, isso é muito do músico, transformar o primeiro trompete como um artista mesmo, tocar como um artista, não que ele se sobressaia, ou seja, mas ter essa proposta. O Butina era assim. E como era uma época também com muito trabalho, com esse dia a dia, virava uma prática diária. Você sabe outro trompetista que às vezes não é citado, porque a gente não tem uma história de organização das gravações, de se organizar, tudo. Do Rio, o Hamilton. O Broa. O Hamilton. Esse eu vi tocar. Ele também tocava com esse espírito de energia, ele cantava esse trompete, cantava.
Então o vibrato, a condução do vibrato, o forte piano, por exemplo, o acabamento do forte piano, por exemplo, orquestral, com aquela hoje, como está a música de Big Band, ela está mais centrada num jazz orquestral, né, com inspiração de orquestra grande. Sim. E tal. Então, o jeito de tocar é diferente. O forte piano não é com ataque de língua, é com ar. Você se permanece mais tempo no piano, com crescendo, que é um crescendo que você não corta, crescendo é como você joga, deixa ele sobressair, ele acabar. Sem acabar. Sem acabar. Sem rompimento. Deixa ele soar. Exatamente. E é uma ideia orquestral essa, que eu pessoalmente gosto muito, né? Eu acho que... e o preparo é diferente também. Eu não estou dizendo isso para mim, pessoalmente. Sim. E aí o Max vem de novo. Porque todo esse controle, você tem que ter um controle melhor, né, do instrumento, flexibilidade, respiração, tudo. O Max, ele propõe isso, e eu lembro sempre do Tião, nesse caso. E aí, esses casos, né? Você tocou com o Simoral, as gravações, teve esse encontro com o Butina, que tocou lá junto com ele, e aí a vida seguiu. E aí, Max Studio Plaza? Não. Aconteceu assim. Muita coisa eu fui tocar numa peça de teatro, fui para a Europa, e voltei, e já tinha perdido todos os trabalhos, porque você vira o último da fila. Aí fui tocar com o Luiz Loy, não trompete, flugelhorn. Fiquei uns 2 anos tocando flugel. Que flugel você tinha na época? O que eu tenho hoje. Qual que é? Um Bach. Um Vincent Bach. E eu fiquei 2 anos tocando flugel. Era quinteto, sexteto, uma cantora, a mulher dele, né, a Mara. Mas paralelamente, mesmo naquela época dos 16 anos, tal, eu tocava numa big band que era formada por músicos que não eram profissionais e alguns profissionais. Era uma mescla. Então, que eram aficionados por jazz. Jazz dos anos 30, 40. Por isso que eu te falei do Art Shaw, do Benny Goodman, toda essa, né? E eu tocava numa banda assim, a Shining Brass Band, né? O meu amigo Marcelo Torres e tal. Então, tocávamos um baile todo sábado no Opus 2004, que era um clube de jazz em São Paulo, lá na Consolação 2004, que hoje virou uma loja lá. Mas era um clube que passou um monte de gente lá tocando, dando canja, jam session, Benny Carter, Dizzy Gillespie, Nelson Aires tocava de segunda-feira. Por que segunda-feira? Ele importou aquela ideia de tocar segunda-feira, o dia das Big Bands, como lá no Village Vanguard, em Nova York. Ele montou uma Big Band para isso lá. Foi a primeira vez que eu vi uma Big Band tocando de verdade, assim, aquela coisa, um arranjo moderno, o inimaginável. Foi a sensação, foi a melhor sensação da minha vida, foi esse dia que eu cheguei lá no Opus 2004, ver a banda do Nelson Aires, com aqueles arranjos fantásticos, tal, um conceito instrumental, e todo mundo tocando muito uniforme, porque eles tocavam, eles se conheciam, os músicos todos se conheciam muito bem. Não tinha que combinar isso ou aquilo, falar alguma coisa, eles se conheciam muito bem. Era sentar e tocar. E sinceramente eu não vejo mais isso, não vi mais isso, esse padrão. Os músicos da atualidade são sensacionais, um solista melhor que o outro, mas como a gente não tem essa tradição mais de tocar todos os dias de Big Band, a gente tem que tocar muito mais tempo para começar a se entender. Os conceitos começam a ficar meio conflitantes. Sim. Né? Mas, você me perguntou... Mas aí você estava no Guarujá, com o Eloy? com o Luiz Loy. O Luiz Loy ele teve um quinteto que tocava com a Elis, no fim da bossa. Sim. O Papudinho tocava trompete lá, por exemplo. Mas antes disso, eu tocava nessa Big Band e tocava primeiro trompete. Né? Os demais não eram profissionais, eles tocavam muito bem, cornet, um trompete, outro cornet, eram aficionados por esse tipo de repertório, eles conheciam muito bem esse repertório. E eu passei a tocar primeiro trompete lá, o que me deu muita experiência de aprender a tocar esse tipo de música.
E o diretor musical que tinha assumido a banda do 150, ele me conhecia daí. E assim que ele assumiu lá, foi janeiro daquele ano, ele me convidou e eu não pude. Eu falei assim, olha, eu toco com o Luiz Loy, no quinteto, não estou tocando trompete, tocando flugelhorn todo dia, né, tocava quase todo dia. E aí depois de um tempo que estava tendo mudanças, estava sendo readequada a banda, né? E eu lembro que uma vez eu fui fazer no lugar do Mané, trompete, Mané Santos, e ele me chamou de novo, olha, eu tô tocando lá, etc e tal, até que o Mané, ele foi fazer uma turnê com a banda Savana, ele era o primeiro trompete lá, foi fazer uma turnê, um festival que estava rolando pelo Brasil todo, o Branco, que era o diretor musical, ele saiu da banda. E aí ele me chamou de novo, olha, é o seguinte, vamos conversar sério. Eu preciso do primeiro trompete aqui na banda, e eu estava com 20 anos aí, né? E já tem vários shows, está mudando a configuração aqui da casa, vai ter vários shows internacionais e alguns nacionais instrumental. Tal, eu fiquei assim, o primeiro, aí me acendeu a luz, o primeiro show já é com o Luiz Essa. Luiz Essa, quando que eu vou tocar com esse cara de novo? Né? É só numa oportunidade dessa. E aí eu cheguei no Luiz, está acontecendo isso, expliquei tudo, o Luiz Loy foi muito... Júnior, segue tua vida, aqui você já cumpriu a tua missão aqui, vá tocar em outras situações musicais, estou torcendo por você. E o Luiz era um cara que tocou no fino da bossa por muitos anos, os melhores músicos tocaram lá. Sim. Então eu tinha muito respeito por ele. E ele, tá bom, eu fui. E fui para lá, a gente saiu numa segunda-feira, segunda e terça, e era sempre assim, segunda e terça o ensaio, e terça-noite começava a temporada. Com todos eles, com todos os quais, né, a banda tocou. Então, e já peguei de bate-pronto, nada mais ou menos o Sivuca e o Luiz Essa. E o Luiz Essa. E aí vocês tocavam, como funcionava aí? Tocava de quando? Durante a semana? Era de terça a sábado. Sábado. Era instrumental sempre a banda, né? Então, quando nós não tocávamos, acompanhávamos um show, então a gente tocava um set antes de, sei lá, 40 minutos, e depois mais 40 minutos, talvez, não me lembro. E sempre instrumental. Uma das vezes, a primeira vez que o Wynton Marsalis esteve no Brasil, ele estava hospedado no hotel onde tinha o 150, né? O clube 150. E ele desceu, primeiro ele passou Era interessante porque nós estávamos comentando, poxa vida, ele vai tocar no sábado, sei lá, não vai dar para assisti-lo. Caramba, tô muito triste. Eu queria tanto assistir todos os trompetistas queriam assistir o Wynton Marsalis. Então não teria nem como pôr um substituto. E a gente estava tocando uma temporada lá também. Ele estava super novo na época, né? Sim. E aí o Duran, Antônio Duran, que era o diretor artístico, o arranjador também da banda, diretor da banda, band leader, falou assim, tchê, ele era argentino, tchê, vocês não sabem quem está aí tocando aí no pub, que tinha um clube lá do lado, lá dentro do hotel mesmo, Marsalis, você está brincando, né? A gente correu para lá, e nós não estávamos tocando o show, por sorte, então sobrou muito tempo, a gente ficou assistindo o Marsalis, tocando ele e o pianista dele. Caramba. Que tinha um piano bar lá, né? E ele tocando, a gente assistiu o Marsalis tocando numa situação que era diferente de todas, tocando só ele, sozinho, e o pianista dele. Totalmente informal. Informal. Caramba, eu já ganhei de 2 dias. Então eles sentaram ali no bar e saíram tocando. E tava vazio, inclusive, aquele silêncio, e tocando, 1h30 ele tocando. Caramba, já tô realizado. No que a gente voltou para tocar o segundo set, que era um set depois do show, ele apareceu lá. Apareceu e perguntou se podia tocar com a gente.
Ele tocou um set com a gente, o Duran escolheu um repertório que tivesse solos. Sim. Então todos os solos, tocou entre eu e o Mané. Caramba. Com o trompete dele, e aí ele inclusive pegou o trompete, posso olhar esses trompetes e tal? Ele olhou um bar que o Mané tinha, poxa, muito bom esse trompete e tal, que demais e tal. Ele tocou, eu tenho a gravação disso. E você tocou qual, né? Eu tocava com um bar também, um bar 72. Uhum. Então, eu aqui no canto, o Marçades aqui, e o Mané aqui, depois o seu Renato Calchioli e tal. E ele improvisando 2 noites, assim, foi lá e... Cara, eu acho que só... chega a ser até um pouco engraçado, né? Porque claro. Hoje em dia, depois ele veio muitas vezes, teve uma conexão muito maior com todo mundo aqui, né? Enfim. Se tornou muito mais conhecido. Mas eu acho que para o pessoal entender, o Maxud Plaza foi um dos grandes hotéis de luxo aqui no Brasil. Sim. Era uma coisa muito... O Frank Sinatra se apresentou lá. Sim. Maynard Ferguson. Então, todos os nomes. O Cláudio Roditi, com aquele grupo que era o Paquito, aquela turma toda. Então o hotel tinha uma programação musical contínua. Com artistas internacionais, nacionais. Sim, tudo. O Tom Jobim, por exemplo, Dori Caymmi, a Nana Caymmi, por exemplo, esse nível. Esse nível. Né? Quem mais? Esse segmento. Boa definição. Mas assim, eu peguei uma fase, eu fiquei na banda até a banda acabar, porque mudou todo o gerenciamento, etc e tal. Acabou quando? Em que ano, mais ou menos? 89, talvez. Eu fiquei 5 anos, tal. Caramba. 4, 5 anos. Mas a gente tocou com grandes nomes, Cab Calloway, a gente tocou 3 temporadas com Bill Eckstein, puxa vida, com um monte de gente, assim. Etta James esteve lá, teve o Ben Carter, assim... E nesse meio tempo aí do Maxud, quais outras coisas que você também fez? Como lá era de terça a sábado, então eu ficava ocupado, né? Ficava mais assim, preso ali, né? Mas eu não me sentia preso, e ninguém queria sair de lá. Não preso, eu digo... a gente queria tocar... Tinha os dias... Porque, por exemplo, toda semana a gente gravava. Era gravada a banda pra gente analisar o nível da banda. Uhum. Né? Saía algumas discussões acaloradas, né, no camarim e tal, enfim. Mas a gente gravava toda semana, via que podia melhorar. Os saxofones, por exemplo, o instrumental dos saxofones era flautas, clarinetes, era um instrumental grande, eles tocavam, entendeu? Ei! Mestrão! Quem tá aqui? Aí, não, deixa aí. Espera. Deixa aqui. Entra aí, Guilhermão. Então aí a gente... Então, aí paralelamente, assim, às vezes durante o dia, era uma gravação outra. Aí estava começando a surgir também a vontade de montar big band, instrumental, com o nosso som, nosso repertório. Então eu já estava me enveredando para essa... Em que ano você montou sua primeira big band? Foram algumas. Foi antes dos 150, se quer saber. Era bem novo. O que eu fazia? Eu tinha os arranjos... por exemplo, tinha um arranjo da Toshika Kiyoshi, de quando ela era estudante na Berklee. Caramba. E tudo isso todos esses arranjos, esses caras estão, esses arranjadores estão lá na biblioteca da Berklee. Eu tinha essas grades, tenho, aliás. Uhum. Só que eu tinha que copiar. Então, por exemplo, eu chegava de um lugar, ficava a noite toda copiando partitura. Caramba. Né? Parte por parte. Mas isso lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Eu tinha, e aí copiava as partituras, transpondo todas, tinha que transpor porque eram, não era nenhuma transposta, que era para estudo, né, análise, e porque é o que tinha de arranjo, ou era um xerox aqui, o outro lá, né,
e era muito difícil você conseguir um repertório. E não tinha não tinha arranjadores, eram poucos arranjadores, e os poucos bons, excelentes arranjadores estavam muito ocupados. Por exemplo, eu ia tocar um arranjo do Nelson Aires. Impossível, porque ele era mega ocupado. Como é que, a não ser que ele cedesse, como ele fez. Sim. Né? O Branco, por exemplo. O Branco tinha uma atividade intensa lá no Ópera Cabaré, ele escrevia arranjo toda semana. Eu vi o Branco escrevendo arranjo. Ele chegava antes lá no camarim, e concentrado, escrevendo a caneta. Ele era arranjador da TV Tupi também. Então esses caras tinham que escrever arranjo toda semana. Toda semana. Então... Tinha muito trabalho, muita coisa então, pra fazer. para eu conseguir o arranjo, eu era importado na base do favor, alguém tinha... Eu tenho essas grades guardadas, tudo. E eu falo Toshiko Kiyoshi porque tem lá. Aliás, a Toshiko fez lá com a banda de 650 também, né? Lá no Maxuri. E por 2 vezes, 2 temporadas. Então, eu comentei com ela assim, olha, tem um arranjo aqui, mostrei o livro eu escrevi quando era estudante na Berkeley. E o que acontece? Então eu ia montando assim uma banda para tocar num bar, outra coisa. Eu chegava ligando para todo mundo, topa fazer, a gente marcava num domingo à tarde para tocar. E era assim, muito simples, muito fácil. E aí, em 89, acabou a banda do Maxud e fundaram a Jazz Symphony. Não, aí eu, na verdade, não. Existia a ideia, mas nesse inteirinho eu peguei uma série de shows com o Peri Ribeiro, que é super legal, né? E teve até uma viagem para os Estados Unidos, ele com a Cláudia, né? A Cláudia e o Peri Ribeiro. Muitos shows por aqui também. E por pouco tempo, mas foi intenso, né? E voltei a tocar no Gallery, mas como sub, porque o Butina já estava doente, ele não estava enxergando direito, tudo, e tinha problemas de visão. Para quem não viveu aquele período, não conhece, o Gallery era uma grande boate, né, da época. Era uma casa noturna, era um point também. De repente estava o Tom Jobim lá, passeando em São Paulo, ia lá. Uma vez o Jobim foi no camarim, lá, bater papo com a banda. Tinha muito ator de fora, Hollywood, Europa, que estava aqui. Sim, lá no 150. Tinha assim uns lugares, tinha o Pensilvânia, que tinha a banda do Costita, a outra banda do Costita. Os caras tocavam o tema do Herbie Hancock, por exemplo. Sim. Essas coisas, sabe? Tinha o Bob White, era o batera, nível... E era o seguinte, é interessante que a distância entre 150 e Pensilvânia era uma quadra, era um quarteirão, e o intervalo batia. Quando a gente não estava tocando com algum artista, a gente ficava no intervalo e a gente se encontrava num bar. E a gente brincava assim que a banda não era, as 2 bandas não eram as mesmas depois que se encontravam. Voltava todo muito feliz, alto, um pouco de bebê e tal, tocava-se mais forte, tal, mas era assim, mas era muito legal. E a banda do Gallery, muitas vezes, por exemplo, a gente saía no intervalo e ia até o Gallery visitar o pessoal lá, ei moçada, tal, aquela coisa, bater papo, ver a banda tocar, ou vice-versa. Sim. Né? Vinha o pessoal do Gallery ver a banda. Rolava essa interação, né? Sim, era para passear. E era legal porque aí terminou o 150 e tal, eu fui para o Gallery nessa eventualidade, mas é uma eventualidade que comecei a tocar sempre. O Capitão era o primeiro trompete fixo, o Naor tocava. E eu lembro até hoje que alguém chegou com um recorte de jornal, olha, fica ligado aí que vai ter teste para uma orquestra, final, as inscrições aqui agora no final do ano. Eu lembro que eu não estava viajando, estava nos Estados Unidos, eu voltei e fui fazer minha inscrição para a orquestra, para os testes, né? Aí os testes rolaram do tipo fevereiro, março, não me lembro, alguma coisa assim. E era interessante porque como era uma orquestra estatal, ela
era um ano eleitoral, 90, né? E tem uma regra que até 6 meses antes você não poderia inaugurar alguma coisa, lançar, porque podia parecer que era Obra de política, de propaganda. E nós começamos com 2 arranjos na orquestra. O Sand and Clouds, né, que é um arranjo que eu te falei, Nelson Riddle, que é um arranjo que vem no livro dele. No final do livro tem o arranjo no Sand and Clouds, eu tenho esse livro. E aí o Demétrio que levou você para lá, né? Olha, tem esse arranjo do livro tal, copiaram. E um outro que era do Ciro Pereira, né? Poemas sobre composições do Tom Jobim. E assim começou a Jazz Começou Sinfônica. isso, estava isso, porque como não existe um repertório, não existia, então até criar um repertório foi assim, e para fazer o primeiro concerto foi arranjos escritos às pressas, tudo. E o naipe era quem? Inicialmente foi o naipe que começou a orquestra, era o Paioletti, o Naor, o Hélio e eu, né? E o Paioletti, o primeiro trompete, que era o primeiro trompete convidado. Os primeiros, os líderes de naipe eram músicos convidados do projeto do Eduardo Godin, né? E o Mané também estava nessa, mas aí não aceitou, porque tinha uma turnê, uma coisa assim. Exatamente, o Mané. Porque é o seguinte, tinha 2 opções. Se você não tivesse nada para fazer, você acreditava no projeto e rezava para dar certo. Entendi. Se você tivesse outra opção, você ia para outra opção. Porque ainda não era nada sólido assim. A ideia de se ter uma orquestra popular com cordas e tudo não era sólida. A ideia. Entendi. Não, no Brasil não dá nada certo, aqui acaba tudo. Você vê lá, acabou 150, o Gallery durou um pouco mais, tal, e o Pennsylvania fechou. Então existia essa falta de essa descrença no que se fala aos projetos. Tudo acabava muito rápido. Não tinha Big Band, não durava, entendeu? Agora não duram anos e anos uma Big Band, por exemplo. Mesmo tendo onde tocar. Ela volta e toca. Se grava discos, tal, né? Enfim. Mas na época era tudo a curto prazo. Assim, olha, entre o curto prazo eu sair para tocar com um artista onde que tem uma longevidade muito popular, então vai ter muito show, temporadas grandes. Cachês bons e tal. Então você vai apostar. Eu faria o mesmo, qualquer um faria o mesmo. Uma segurança, né? Porque era mais seguro mesmo. Porque agora, a minha opção foi acreditar em ficar. E foi interessante que no primeiro ensaio da orquestra eu faltei já. Já não cheguei no ensaio porque eu tinha sido atropelado. Então eu comecei a orquestra assim. Super bem. Comecei com. E era com o pé. A gente fala com o pé esquerdo, né? Atropelado mesmo? Atropelado, no acostamento da Via Anchieta, carro quebrado e tal. O cara abriu lá, me jogou longe. Sabe? Caramba. E eu fiquei uns 7, 8 meses engessado. Quebrou em 3 partes a perna aqui esquerda. Então eu comecei com o pé esquerdo. Como se diz, o cara acordou de pé esquerdo, né? Mas foi assim, mas aí fui engessado mesmo, né? As duras penas, e foi, senão, o que acontecia? Era contrato mensal. Então, você tinha um contrato. Quando você assinava o contrato, ufa, esse mês tem orquestra. Você não sabia se o mês seguinte ia manter. Exatamente. Mas tiveram várias crises, né? De gente tentar acabar com a orquestra, porque tinha um segmento que queria o orçamento da orquestra para fazer um outro tipo de som, sei lá, que já existia na cidade. Absorver aquele orçamento. Mas, olha, eu preciso do orçamento dessa orquestra. Essa orquestra não tem nada a ver, uma orquestra de música popular. Né? Mas ela teve tem sua importância na história, porque começou a ter um segmento de vários shows com orquestras com cordas tocando música popular. Isso é fato. É muito comum, você vai... Ciclano, Beltrano, os artistas XY, com orquestra grande atrás. Sim. Entendeu?
E aí, o que aconteceu? A necessidade de ter arranjadores, surgiu uma gama de arranjadores fantásticos, escrevendo para essa formação. Então, hoje você tem grandes arranjadores, porque começou a ter no meio musical esse fomento e necessidade, né, de as pessoas estudarem mais, escrever arranjos. Então, o que se não tinha antes, que você conseguia um arranjo ou outro, as duras penas, que falava, tá bom, vou te ceder um arranjo. Hoje não, tem arranjadores aí. E além de você ter uma formação diferente do que a gente vê por aí, que é uma orquestra sinfônica. Exatamente. Uma coisa diferente. É. E você sabe que o que mais me encantou nesse projeto, porque na época apareceu um trabalho para ficar uns 6 meses em Nova York. Mas eu sonhava muito um dia, que você já pensou se um dia tiver uma orquestra popular com cordas? Porque eu ouvia muito um disco do Don Sebesky, aquele disco aquele álbum chamado Giant Box. Uhum. Não sei se você conhece. Não, essa. Bom, é uma orquestra grande de fato, uma sinfônica, e então os grandes solistas, por exemplo, Ayrton Moreira, Paul Desmond, Freddie Hubbard, enfim, uma infinidade de músicos naquele disco lá, do Don Sebesky. E eu lembro quando eu adquiri esse álbum, o Giant Box, marca esse nome, tem lá o Pássaro de Fogo, de Stravinsky, e até então, de repente, muda toda a atmosfera e entra o Freddie Hubbard solando. Caramba. Demais isso, hein? Isso é fantástico. Quando eu comecei a sonhar com aquilo. Um dia, essa pessoa, se tiver, eu vou agarrar com unhas e dentes, né, essa oportunidade. E demorou muito tempo, e quando surgiu essa ideia, essa expressão jazz sinfônico, o que é isso? Agora é a minha chance. E o Paioletti primeiro trompete, sabe, o Demetrio primeiro alto, tinha o Carrasqueira de flauta, primeira flauta, nossa, olha o time que tinha lá, né? Quem estava de trombone? Era o Gilberto Gagliardi. Gagliardi. Que é o mestre dos mestres de trombone, né? E, enfim, apareceu com essa filosofia de o Ciro Pereira, que eu conheci quando jovem aprendiz lá na TV Tupi, né, que fazia cachê lá, que o Butina me arrastou para eventualmente fazer um sub lá. E também no 150, quando nós estávamos tocando com o George Shearing, o George Shearing fez até uma composição em homenagem ao Ciro Pereira, que era um samba em 5, mas que tem uma situação diferente, denominada com o nome Jequibal, que foi um movimento criado e tal. E o George Shearing fez uma composição dedicada ao Ciro Pereira. Aí eu conversei, o Ciro foi lá no camarim, né? Conversei com o Ciro e, olha, lembra? Ele lembrou que ele era um dos arranjadores lá da orquestra e tal. E aí ele foi para a orquestra também, como maestro principal, né, da orquestra. Pô, até agora é a hora. E outro disco também que eu ouvia bastante era um disco do Freddie Hubbard, os arranjos do Don Sebesky, né? Então, puxa, se um dia tivesse uma orquestra popular com cordas, isso, com madeiras. Era um grande desejo, né? Uma coisa que você marcou tanto, ali. porque aquele disco do Don Sebesky marcou tanto do Giant Box, e que é sensacional esse disco. Você ouve hoje, ele é atemporal, ele não seguiu moda. Sabe, ele não é datado, como a gente fala, que segue um momento da... Sim. Ele é um disco para todo sempre. E também um outro disco do Chick Corea, chamado The Mad Hatter, que tem... não é uma big band com cordas, mas tem um naipe, um ensemble que tem 3 trompetes, mas de repente tem trompete mi bemol. Entendi. Entendeu? Não sei se você conhece esse álbum. Não, esse eu não conheço. O Joe Farrell tá de sax tenor, como solista, tá o Hancock tocando também, junto com o Chick Corea, e são cordas, metais, madeiras e tal, e esse disco acho que é de 1977, salvo engano,
esse disco. Eu tenho esse disco aí. Então, o John Thomas, Sim. primeiro trompete. John Thomas. E ele tem uma coisa interessante no John Thomas, que me chamou a atenção, que tem uns tuts lá que ele toca, é o que se fala, que o Ciro Pereira fala, eu gosto do primeiro trompete que cante, toque cantando, né? Como se fosse uma cantora, uma crooner, né, que ele falava. E o John Thomas, nesse disco, ele tá tocando assim, é uma coisa absurda, tocando primeiro trompete, sabe, dá para cantar. O Claudio Roditi falava, solista, qualquer instrumento, você tem que cantar aquilo que ele vai tocar, para você absorver e assimilar melhor a música. Internalizar, né? Exatamente. E eu nunca vou esquecer disso que ele falava, o Cláudio. E não só para improvisador, para tudo. Então, às vezes, por exemplo, eu pego uma parte de primeiro trompete que eu curta bastante, né? Que é aquela coisa que dá vontade de tocar mesmo, eu fico cantando tudo. E a gente fez um concerto agora recentemente, a gente tocou algumas peças do Ted Jones e da Mara Schneider, eu ficava cantando aquilo lá. Porque é isso. É um estudo. Um tipo de estudo. É um estudo e tocar primeiro trompete é cantar o instrumento, sabe? Como se fosse um solista. E o John Thomas, nesse disco, você ouve o tutti de uma peça que é um shout chorus, né? Um grande momento forte da música. Cara, assim, é um disco que eu me inspirei também com o primeiro trompete, nesse disco aí, tocando, juntando toda essa história que a gente está falando de orquestra grande, com cordas, tudo, né? Então isso foi uma escola para mim. Então eu ficava imitando, só que em vez de tocar, eu ficava cantando o que eles tocavam, do jeito que eles tocam. Entendi. E aí começou os anos 90. A orquestra foi o meu dia a dia, né, vamos dizer assim, mas aconteceu muita coisa paralela, tem acontecido coisas paralelas no mundo de música instrumental, que veio a Soundscape. Soundscape foi fundada em que ano? 99, já faz 26 anos, né? 26 anos. 26 anos. E aí, Soundscape, Blame Blame... Blame Blame... Ali ficou famoso, no Blame Blame aconteceu o movimento da segunda-feira. A gente também copiou a ideia do Nelson Aires, inspirado na ideia do Village Vanguard. Tanto é que uma vez a gente teve uma matéria jornalística, acho que na TV Cultura, que por que segunda-feira, né? E a gente foi falando o espírito, que é o dia que era mais tranquilo para os músicos para poder se reunir e tocar um som, né? Então, virou um point também, assim, por 8 anos, de repente estava a Diana Shure lá, de repente a banda do Toshiko Akiyoshi, quando eles vieram tocar na Sala São Paulo, 3 dos trompetes, o Jim Rotondi, sim. ele estava nessa turnê. Eu encontrei o Jim Rotondi o ano passado, pouco antes dele se falecer, né, em Graz, na Áustria. E na universidade onde ele dava aula e tal. Então a gente relembrou isso. O Blame Blame virou um point, assim, que eu lembro que isso já era minha... Claudio Roditi. Já era minha época de estudante, o pessoal sai de algum ensaio, vamos lá ver a Soundscape, que era um negócio fantástico pra gente. Não, mas pra gente também, mesmo pros mais experimentados. Você tinha o Carlos Alberto Alcântara no naipe. Sim. Qual foi o primeiro naipe de trompetes? Daniel Alcântara, o Naor, o Paulo Batista, de terceiro, quarto trompete, e o Edilson, né? Você não estava ainda na banda? Não, e eu. Você. Eu na banda. Eram 5? Então foi esse naipe. E ficou um bom tempo, gravamos juntos, né, tal, enfim. E virou um point lá. Assim, era bem aquele clima Village Vanguard,
Só que ao contrário do Village Vanguard, que começa às 9 da noite, ele começava às 10, 11. Sim. E o bar era muito legal, né? Era legal, a legal. região lá. Eu até evito de passar em frente. Para não lembrar. Porque dá tristeza, né? Porque o Village Vanguard está em pé. Passaram altas crises e está lá, funcionando. O Idelha, quem fez, montou o bar, faleceu tal, e continuou. A banda está até hoje. Eu acho que deve estar. Eles estrearam em 68 a banda? 67, por aí. Mas já acontecia coisa, já tinha. Não, antes. sim, mas a Big Band fixa. É por aí. Mel Lewis, Ted Jones, que depois ficou Village Vanguard Orchestra, continua até hoje, toda segunda-feira. Aliás, uma vez eu estava em Baltimore e com o Bob White, e a gente passou no mercado tal, e tinha lá uma prateleirazinha desses discos de coleção de gravações ao vivo, sabe, aquelas coisas que não via, não um selo grande, tipo, sabe, alguém que gravou lá às escondidas e lançou, né? E super bem gravado. Era assim, era um clube de jazz em Los Angeles, e tocando, é um bar, na verdade, a banda dele tocando, e gravaram na íntegra, os bate-papos. Aí ele fala alguma coisa e o pessoal fica dando risada, e aí ele tem que pedir silêncio para a banda para começar a tocar, que a banda toda batendo papo e tal. Você ouve assim o pessoal, os copos do bar. O Ferguson. Mas era o Mel Lewis, bateria, o Hank Jones, irmão do Ted Jones, Sim. de piano. Eu não vou lembrar, os irmãos Candoli, trompetes. Sabe, ele fez muita coisa em Nova York. Slide Hampton, trombone. Ele fez bastante coisa em Nova York. Ele até conta no... E os arranjos do Bob Brookmeyer. O Bob Brookmeyer também na banda. Na banda. E ele conta que várias vezes ele ia tocar em alguma casa, que ele fazia um set e o Miles fazia outro set. Então eles ficavam batendo papo. Tem uma foto, né, dos dois. E aí diz que tem um encontro deles dois. Mas, pô, Miles, você precisaria melhorar um pouco a tessitura, e como é que você faz, tal? E aí o Miles, ele explicou pro Miles, assim, agora você tem que me dar aula de improvisação. Sim. E aí ele dá risada assim, eu não aprendi nada. Tá na autobiografia do Miles, que ele foi perguntar pro Ferguson, falou, como que eu faço para tocar nessa extensão que você... Aí o Miles, o Ferguson falou, você tem que usar os seus dedões do pé, você aperta eles no chão para você sentir o chão e você sentir mais... Ele falou, não entendi nada do que ele falou. Não, e disse que, e o Ferguson disse que, mas agora eu quero saber improvisação. E eu não sei se foi nessa autobiografia. Eu falei, eu não aprendi nada. Uma coisa assim, não consegui entender nada. E eles eram amigos. Eles se davam bem. Interessante isso. Interessante. Porque são vertentes absolutamente diferentes. Sim. E não tem nada a ver uma coisa com outra e tal. Enfim. O Ferguson lá atrás teve alguma coisa ali que ele ainda tava, um lance meio bebop. Tem um disco que tá ele, o Clark Terry e o Clifford. No Jam Session, né? Mas ele tinha um grupo interessante, que era acho que era um noneto, salvo engano. Eu não lembro que era o trompete, que era o improvisador. E Bob Gordon, aquele baritonista que sofreu um acidente junto com o Clifford Brown. Sim. Morreram no mesmo acidente. Né? Era a turma era mais jazzístico mesmo, sim, né? Mesmo nesse do que tinha os arranjos do Slide Hampton e Bob Brookmeyer, e tinha o Mel Lewis, o Hank Jones, era bem mais essa ideia mais jazzística, de Big Band jazzística mesmo, do que comercial, sei, ou pop, jazz rock, né? Depois a vida seguiu, ele foi pro outro lado, né? As coisas. Aí fica rico. Pra gente finalizar, pro cara, um trompetista aí, o amador, o iniciante, o intermediário, ou quem gosta de trompete, o que você acha muito importante pro cara, que o cara tem que fazer para melhorar no instrumento? Cultura geral. A cultura geral de música. Acho que quanto mais a gente puder... Ouvir muito. Ouvir, ler... Conhecer a história. Entender e o significado, o porquê que as coisas são o que são. Porque às vezes o que acontece, isso eu já vi acontecer, mas assim, gente bem nova, que às vezes acaba meio que
não dando relevância à história, por exemplo, e deixando um pouco, isso está por fora. Isso é. E quando um dia na vida você vai se deparar com aquela situação musical, a grande maioria dos músicos, porque certas situações musicais que às vezes a pessoa não deu a devida atenção, entendeu? A gente costuma talvez dar atenção àquilo que naquele momento é o protagonista, entendeu? Mas também com o advento da facilidade e o tanto de informação que tem, a gente acaba um pouco se perdendo, perdendo foco. Sim. Inclusive, você pode até não estudar tantas horas, se você estiver focado, mas eu acho que, me parece que, por exemplo, você falou do primeiro trompete, eu vejo assim que as ideias estão certas, o pessoal difunde, mas me parece que vai até uma certa página, daquela página em diante, que é o que Butina falava, que aí é a experiência que você teve, a experiência, quando eu falo, a chance na sua vida de ter cruzado esses caras, ou ter ouvido, por exemplo, quando eu falo de John Thomas, por exemplo, na verdade eu estava ouvindo outra coisa, eu estava ouvindo Chick Corea com cordas, aqueles arranjos deles lá, com Hancock, tudo, Billy Coleman de bateria e tal, mas aí o trompete mi bemol, que tem umas clarinadas lá, de repente, mas aí tem um tutti que depois, esse cara. Chamou atenção, né? A gente não lê quem está por trás da música, até porque o advento dos streamings não te permite isso. Você não sabe hoje em dia. dia. Há um desinteresse também. Porque tudo, não, agora tem que ouvir outra coisa, tudo fragmento. Tudo a gente ouve música fragmentada. Eu não me permito ouvir música desse jeito. Ainda compro o CD. Até o ano passado, janeiro do ano passado, eu comprei o CD do Akim Muziri. Sim. Eu fui assistir o show dele, assisti vários deles, tinha uns 4, 5 shows dele. Coincidentemente, estava no lugar certo na hora certa. E é o cara que eu tenho uma admiração tão profunda, eu adoro o som dele, a filosofia de música que ele pensa, do jeito que ele toca, para mim é muito impressionante, né? Tem gente que não gosta, eu gosto, amo, paixão, o jeito que ele toca. E a última vez que eu ouvi ele tocando, o Ambroso Akim Muziri, foi em Viena, no Porgy and Bess, numa segunda-feira à noite. Foi um show que era ele, guitarra e batera. Guitarra com os pedais e tal, e notas muito longas, nada rápido, muito espaço. Foram 2 horas de concerto, em absoluto silêncio, lotadíssimo. O clube lotado de gente saindo pelo ladrão, que a gente fala. E assim, um silêncio. Ele falou, boa noite, agradeceu, tal. Foi lá para fazer música, não para contar história. Tocou essas 2 horas, uma coisa assim que eu nunca tinha visto alguém tocar daquele jeito. Aquela proposta, eu digo. Ele, como trompetista, todos conhecem, né? Sim. Com aquela proposta, então, aquilo me fez mudar muita coisa, a minha maneira de pensar também. Então eu ouço direto o CD, comprei o CD, né? E ouço várias vezes, eu ouvi muito, tem no meu carro lá, uma cópia, tudo do arquivo. O pessoal tá perdendo esse negócio de sentar e ouvir, né? Você tem que ouvir do começo ao fim para entender a obra do cara. A gente tá ouvindo tudo muito fragmentado, às vezes aquele trompetista, no caso, aqui o assunto é trompete, aquele que impressiona. Sim. Mas mesmo aqueles que, digamos assim, os impressionantes, hoje estão mais, digamos, bola no chão, mudaram o jeito de tocar também. Bom, o Arturo Sandoval mudou o jeito de tocar. Total. Mudou totalmente o jeito. Ele não é porque ele não consegue mais, não, porque ele quer tocar outra coisa. E às vezes a pessoa assim, não estou mais afim daquilo. Fases da vida. Vai mudando. Mas eu acho que quando se fala, já que você me chamou aqui, me convidou para falar um pouco da minha história e falar do caso do primeiro trompete,
Eu vejo assim que as pessoas estão... Eu vi um vídeo outro dia, alguém comentando, estava tocando notas agudas, bem agudas. Olha, aí um comentário, você já está preparado para tocar primeiro trompete. Primeiro trompete não é tocar agudo. Não é nada, não. Esse é o último quesito. É. Porque se você for tocar com Bob Crosby, o repertório Bob Crosby não tem nada agudo. E aí, como é que faz? Exatamente. Por exemplo. Algumas vezes eu fiquei na casa do Altair lá no Rio, eu ia fazer alguns subs para ele, e aí eu ia pro ensaio que eu tinha aqui, ele ia para as coisas, pro ensaio dele, aí à noite a gente ficava lá na casa dele conversando, né, e ele botava umas coisas lá, sei lá, Green Miller, botava Ray Conniff, pô, esse cara, olha essa música, porque, e outras coisas, ele colocava muita coisa diversa. Mas esse ficou meio icônico, porque, por exemplo, o Ray Conniff é uma coisa que as pessoas não dão muita importância. O Ray Conniff foi um trombonista da banda do Tommy Dorsey, não? Pode ser, eu não lembro. Uri Green. E ele teve uma fase difícil de vida, bebida, etc e tal. Meio que parando, os caras foram cortando ele e tal. E a história é que um produtor de Hollywood, pessoal, olha, eu preciso de um disco comercial, dançante, com coral, assim, você pode fazer? Ele precisava fazer e escreveu lá. E eu fiz a última turnê dele no Brasil, vieram muitos músicos de Los Angeles, mas foi exatamente na semana do World Trade Center, que teve o ataque, os músicos de Nova York não conseguiriam chegar até o México, porque o espaço aéreo estava fechado, lembra? Sim. Então, ou era de ônibus, é impossível. Longe, né? Muito longe. Mas quantos dias deve demorar? E aí o que acontece? Eu acabei nessa toada caindo nessa gig aí, fazer a turnê de 20 dias. Tá bom, tinha um arranjador lá que tinha escrito pro Roy Hargrove, os arranjos de Big Band. Tinha lá um do Big F Band, lá de Los Angeles, o primeiro alto. Tinha muito... O Steve Cardenas, que toca com o New York Jazz Collective, eles não conheciam também o Ray Conniff, mas vieram, turnê bem paga para eles. Sim. Vão lá, né? E eu conversando assim com... Eu conhecia, mas não conhecia. Conhecia uma história. Ter ouvido falar é outra. E ele falou assim, olha, eu quero todos os ataques, notas acentuadas e antecipadas, com esforçando. Mas sem ataque de língua. Ele foi muito específico a isso. E aí, eu achei muito interessante isso, porque a nota vem mais cheia, com um corpo diferente, com mais harmônicos e tal, e ele queria muito essa coisa para timbrar com coral. Em 2007 foi a primeira vez que tive a oportunidade de tocar, minha primeira chance, a oportunidade de tocar com a Maria Schneider. Ela falou as mesmas coisas. Olha, todas as notas antecipadas eu quero esforçando, forte piano, levemente, também com ar. E da onde vem isso? Esse conceito, da onde vem? Música de orquestra. Então, quando eu falo, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado esse posicionamento. Swing, tem que tocar com swing, que demanda o swing. Óbvio, todo mundo tem que tocar com swing. Tem que tocar com exatidão. Todos têm que tocar com exatidão. Não é o primeiro trompete, todos. E essa atribuição é de todos. Tocar com swing, não sei o quê, é atribuição de todos também. Do quarto trompete, que é tão importante quanto o primeiro. Entendeu? Só num... Exatamente, é um conjunto, é ensemble, né? É um agrupamento, né? Então, acho que falta muita coisa para ser falada a respeito dessa cadeira, no caso. O resumo da ópera, para mim, é o que o Butina falou, o que o John Thomas toca, o Bernie Glow, a gente estava falando dos 4 discos do Miles. Sim, o Bernie Glow. Bernie Glow, que para mim, ele é uma fonte de inspiração. Bernie Glow, a minha. E dos que estão tocando,
né, estão vivos tocando Byron Stripling. Sim. Principalmente naquele disco do Count Basie Orchestra com Frank Foster dirigindo. Aquilo lá tem que ser visto com muito carinho, aquele álbum, e aprender a ouvi-lo. Aquilo lá para mim uma aula. É um doutorado de primeiro trompete que ele toca naquele disco. Um cara que tocava também, né, nesses quesitos que você está descrevendo, é o Conrad Gozo. Não, esses caras são historicamente, o Conrad Gozo, Al Portino, esses dois. Sim. Tanto, eu tenho visto muita coisa do Conrad Gozo ultimamente, toca muito bonito. O Al Portino no disco, no New Life, do Ted Jones, o disco é de 74, 70, alguma coisa assim, eu acho. O que ele tá tocando primeiro trompete lá, né? E ele tocava a personalidade dele, que a personalidade dele era tanto quanto engraçada. E ele trazia essa coisa engraçada dele, esse jeito de ser da vida dele, para tocar trompete. Ele tocava como artista. Butina também era assim. Se perguntar de trompete para ele falava de tudo, menos o trompete. Ele não tinha uma didática nenhuma. Ele simplesmente chegava lá e tocava. Com muito coração. Al Portino, imagino. Tive a chance de ter brevemente uma conexão com ele, porque ele morava em Munique. Entendeu? E às vezes eu sempre tive a oportunidade de estar várias vezes em Viena, que era muito perto, né? 5 horas de viagem de trem e tal, 6 horas. Então, através de uma outra pessoa querida, que era amigo dele, então foi essa conexão muito rápida, mas assim, são pessoas que têm o Paiolete toca com muito calor, essas músicas mais, os standards antigos, do jeito mais antigo, ele toca com muito calor nas notas, muito... eu amo tocar trompete. Sim. A vida pro Paiolete foi tocar trompete. Cada nota é importante, né? Exatamente, a frase, aquela every note does better. Então é isso. Maravilha, Júnior. Tá bom? Prazerzaço ter você aqui. Obrigado. Sempre bom falar com você. Eu que agradeço e parabéns pelo canal. Obrigado. Tá bom?